Meus amigos, eu preciso falar com vocês sobre um assunto que está tirando o sono de milhões de brasileiros nesse exato momento. Nas últimas semanas, a gente viu algo que parecia impossível acontecer. Bancos inteiros simplesmente desaparecendo da noite para o dia, levando bilhões de reais junto e deixando milhões de pessoas sem acesso ao próprio dinheiro. E o pior de tudo é que não estamos falando de banquinhos de fundo de quintal, não. Estamos falando de instituições financeiras que movimentavam bilhões, que tinham milhões de clientes, que pareciam absolutamente sólidas até o dia em que o Banco Central chegou e disse: acabou, liquidado, tchau. E agora você, que tem o seu dinheiro guardado no Nubank, no Inter, no C6, no Itaú, no Bradesco ou em qualquer outro banco, fica com aquela pulga atrás da orelha pensando: será que o meu banco pode ser o próximo? Será que eu vou acordar amanhã e descobrir que perdi tudo? E olha, esse medo não é paranoia, não. É uma preocupação absolutamente legítima, porque se tem uma coisa que a gente aprendeu nas últimas semanas é que nenhum banco é grande demais para quebrar e nenhum investidor é pequeno demais para se ferrar quando isso acontece. Se você quer entender como proteger o seu dinheiro, como avaliar se o seu banco está seguro ou na beira do precipício, e, principalmente, quais são os sinais de alerta que aparecem antes de um banco entrar em colapso, então, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te entregar tudo isso de bandeja. E já aproveita agora para deixar seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal, porque esse é o tipo de conteúdo que pode literalmente salvar o seu patrimônio. Bom, antes da gente falar sobre quais bancos estão seguros e quais estão na corda bamba, deixa eu te explicar o que diabos está acontecendo no sistema financeiro brasileiro. A gente teve uma sequência de eventos que parece roteiro de filme de suspense. Primeiro, o Banco Central liquidou o Banco Master, uma instituição que movimentava bilhões e tinha milhões de clientes. Depois começaram a aparecer problemas gravíssimos na Fictor. Logo em seguida, a Reag Investimentos também foi liquidada. E agora, mais recentemente, o Will Bank entrando em colapso total. E quando eu digo colapso, não é exagero, não. O Will Bank tinha 12 milhões de clientes, 12 milhões de CPFs, tinha 14 bilhões de reais em ativos e 6 bilhões e meio só em CDB. E tudo isso virou pó praticamente da noite para o dia. E aqui tem um detalhe que muita gente não entende. Isso não é dinheiro de especulador rico fazendo aposta arriscada, não. Isso é dinheiro de gente comum, de trabalhador, de família que guardou durante anos a sua reserva de emergência, de aposentado tentando sobreviver com algum rendimento. E tudo isso agora virou incerteza, virou fila do FGC, virou gente esperando meses para saber se vai recuperar ou não o dinheiro suado que levou anos para juntar. Quando o sistema corta um banco desse tamanho assim, do dia para a noite, a confiança do mercado financeiro evapora. E banco vive de quê, meu amigo? Banco vive de confiança. Você confia que quando colocar seu dinheiro lá, na hora que precisar, esse dinheiro vai estar disponível. Mas quando essa confiança quebra, quando as pessoas começam a ficar com medo e resolvem sacar tudo ao mesmo tempo, aí começa uma corrida bancária. E corrida bancária, meu amigo, significa colapso financeiro generalizado. Porque veja bem, nenhum banco no Brasil ou em qualquer lugar do mundo tem 100% do dinheiro dos clientes parado no cofre. Os bancos pegam esse dinheiro e emprestam, investem, fazem o dinheiro circular na economia. Esse é o modelo de negócio. Então, se todo mundo resolver sacar ao mesmo tempo, não importa se o banco está saudável ou não, ele simplesmente quebra, porque não tem como devolver tudo de uma vez. É exatamente por isso que essa sequência de liquidações não é um problema só do Banco Master ou do Will Bank. É um problema sistêmico. Porque se a confiança no sistema bancário começar a rachar de verdade, o efeito dominó pode ser absolutamente devastador. Então vamos direto ao ponto. O Nubank pode quebrar, o Inter pode ser o próximo,
O C6 está seguro e os bancões tradicionais como Itaú, Bradesco, Santander, será que eles estão na mesma canoa furada? Olha, eu vou ser bem direto com você. A chance desses bancos grandes quebrarem do mesmo jeito que o Banco Master e o Will Bank quebraram é extremamente remota, muito baixa mesmo. Mas eu também não sou idiota de cravar certeza absoluta, porque a gente já viu muita coisa que parecia impossível virar realidade da noite para o dia aqui no Brasil. Agora, por que eu digo que a chance é remota? Porque existem diferenças estruturais gigantescas entre esses bancos grandes e os bancos que quebraram. E eu vou te mostrar exatamente quais são essas diferenças usando indicadores concretos que você mesmo pode checar. Um banco quebra basicamente de 3 formas. Primeira, empresta dinheiro demais sem ter reserva suficiente para cobrir os calotes. Segunda, capta dinheiro pagando juro absurdo e não consegue investir esse dinheiro em nada que renda o suficiente para pagar esse retorno prometido. E a terceira forma é fraude mesmo, operação criminosa, dinheiro simplesmente sumindo do balanço. O Banco Master e o Will Bank quebraram pelas 3 formas ao mesmo tempo. Eles captavam dinheiro, oferecendo CDB, com rentabilidade estratosférica, muito acima do que o mercado pagava. Usavam esse dinheiro em operações de altíssimo risco, muitas vezes ilegais. E no final das contas não tinham reserva nenhuma para segurar o rojão quando o esquema começou a desmoronar. Agora pegam um Nubank da vida, um Itaú, um Inter. Esses bancos não estão oferecendo CDB, pagando o dobro do CDI, não estão fazendo captação desesperada e principalmente eles têm uma estrutura de capital robusta que suporta as operações de crédito que fazem. Mas isso significa que eles estão totalmente livres de qualquer problema? Óbvio que não. Significa que você deve confiar cegamente? Também não. Significa apenas que o risco é diferente, é menor, é mais controlado. E agora eu vou te ensinar como você mesmo pode avaliar esse risco, olhando os números certos. O principal indicador que mostra se um banco está saudável ou na corda bamba se chama Índice de Basileia. Esse índice mede quanto de dinheiro o próprio banco tem em relação ao total que ele empresta. Pensa comigo, se um banco empresta R$ 100 para você, ele não pode fazer isso sem ter um colchão de segurança, uma reserva própria para o caso de você não pagar. E o Banco Central exige que esse colchão seja no mínimo 11%. Ou seja, para cada R$ 100 emprestados, o banco precisa ter pelo menos R$ 11 de capital próprio. Se o banco está operando abaixo disso, com menos de 11%, significa que ele está esticado demais, alavancado além da conta e qualquer vento contrário pode derrubar tudo. Agora, vamos olhar os números reais dos principais bancos do Brasil. O Itaú está com o índice de Basileia em 16%, bem acima do mínimo. O Bradesco e o Nubank estão em 15%. Santander, Inter e Banco do Brasil aparecem com 14%. O C6 e o BRB estão em 13%, ainda acima do mínimo exigido. Agora compara esses números com o Will Bank. O Will Bank tinha um índice de Basileia negativo em 5%. Isso mesmo que você ouviu, negativo 5%. Significa que o banco devia muito mais do que tinha. O patrimônio líquido estava completamente no vermelho. Era questão de tempo até tudo implodir. Mas atenção aqui, porque o índice de Basileia sozinho não conta a história toda. Um banco pode ter um índice saudável e ainda assim estar fazendo operações podres que não aparecem claramente no balanço. Por isso, você precisa olhar outros 2 indicadores importantes. O primeiro é o índice de cobertura de inadimplência, que mostra se o banco tem provisão suficiente guardada para cobrir os calotes que ele já sabe que vão acontecer. O segundo é a composição da carteira de crédito por risco. O Banco Central classifica os empréstimos em categorias que vão de AA até H. AA significa cliente excelente, baixíssimo risco de calote.
H é cliente que já está inadimplente, já deu calote. Se você vê um banco com concentração alta de créditos classificados como D, E, F, G e H, isso é sinal vermelho piscando. Significa que o banco está emprestando para quem não vai pagar. Os bancos grandes como Itaú, Bradesco, Santander têm a maior parte da carteira concentrada em clientes AA, AB e C. Já os bancos que quebraram tinham concentração suspeita em faixas de alto risco. E quando esses créditos começam a estourar, o banco derrete rapidinho. Agora tem outro sinal de alerta que você precisa gravar na cabeça. Se um banco está oferecendo CDB pagando uma taxa muito acima do CDI, você tem que desconfiar na hora. Porque isso não é generosidade, não é presente, não é banco bonzinho querendo te ajudar. Isso é desespero puro. O Banco Master oferecia CDB pagando 15, 20 pontos percentuais acima do CDI. Por que diabos um banco faria isso? Porque ele está desesperado por caixa. É basicamente uma pirâmide financeira disfarçada. Ele precisa captar dinheiro novo urgentemente para cobrir o buraco que já existe, para manter a roda girando. E quando para de entrar dinheiro novo, tudo desaba. Agora olha o Nubank, o Inter, o C6, o Itaú, o Bradesco. Nenhum deles está fazendo leilão de rentabilidade. As taxas de CDB ficam dentro da normalidade do mercado. Nada extraordinário, nada milagroso. E isso é um bom sinal. Porque quando um banco está saudável, ele não precisa comprar cliente com taxa absurda. Ele tem credibilidade, tem base sólida, tem operação transparente. Então grava essa regra de ouro na sua cabeça. Se você vê CDB pagando muito acima do mercado, principalmente em banco pequeno ou desconhecido, não caia nessa, porque a chance desse banco estar com problema financeiro sério é altíssima. Então qual banco realmente corre risco de entrar nessa mesma rota de liquidação? Olha, eu não tenho bola de cristal e nem informação privilegiada para cravar nomes aqui, mas eu vou te dar critérios bem objetivos para você mesmo fazer sua avaliação. Primeiro critério, índice de Basileia próximo do mínimo ou abaixo. Se o banco está operando com menos de 12%, isso já acende um sinal amarelo. Se está abaixo de 11%, sinal vermelho total. Segundo critério, CDB oferecendo taxa muito acima do CDI de forma consistente. Se o banco está pagando 15, 20 pontos acima do mercado por meses seguidos, desconfie. Terceiro critério, banco pequeno, sem histórico consolidado, sem transparência real. Se você nunca ouviu falar, se não tem presença relevante no mercado e de repente aparece oferecendo rentabilidade milagrosa, corre. Quarto critério, se o banco está envolvido em investigação recente ou tem ligação direta com a instituição que quebrou, fica de olho. Se está sendo investigado pela CVM, pela Polícia Federal, ou tem conexão clara com Banco Master ou Willbank, liga o alerta vermelho. E tem um caso específico que merece atenção, o BRB, o Banco de Brasília. É um banco público. O índice de Basileia dele está ok, em 13%, mas ele está atolado até o pescoço na confusão do Banco Master. Tem bilhões de reais em ativos podres ligados ao Master e ao Willbank. O próprio Fernando Haddad cobrou o governo do Distrito Federal para injetar 4 bilhões de reais no banco para tentar cobrir o rombo. Então, mesmo com indicadores aparentemente saudáveis, o banco está com um problema sério de liquidez por causa dessas operações fraudulentas. Se você tem dinheiro no BRB, principalmente valor acima de R$250 mil, vale muito a pena reavaliar a situação com urgência. E agora, o que você deve fazer se está preocupado? Olha, não entra em pânico, mas também não dá para ignorar o que está acontecendo. Faz o básico inteligente. Primeiro, diversifica seu dinheiro. Se você tem patrimônio alto, não concentra tudo num banco só. Espalha entre 2, 3 instituições sólidas, porque se der problema você não perde tudo. Segundo,
Evita a tentação de correr atrás de rentabilidade milagrosa. Aquele CDB que está pagando muito acima do mercado pode parecer atraente, mas o risco é gigantesco. É melhor ganhar um pouco menos e dormir tranquilo. Terceiro, se você tem mais de R$ 250 mil numa mesma instituição, divide entre bancos diferentes para manter a proteção total do FGC. Se você está no Nubank, Inter, C6, Itaú, Bradesco, Santander, com dinheiro em conta corrente ou em produto conservador, você está numa posição muito mais segura do que quem está em banco pequeno prometendo milagre. Isso não significa risco zero, porque risco zero não existe no sistema financeiro. Mas significa que a probabilidade desses bancões grandes entrarem em colapso do mesmo jeito que Master e Willbank é baixíssima. Agora, se você tem CDB em banco pequeno que você mal conhece, oferecendo taxa estratosférica, aí sim vale a pena reavaliar com urgência. Porque o risco é concreto, é real. E mesmo com a garantia do FGC, o sufoco de ficar meses sem acesso ao seu dinheiro pode estragar completamente seu planejamento financeiro. Então, a recomendação final é essa: mantenha a calma, mas mantenha também a prudência. Diversifica, foge de promessa de rentabilidade mágica e, principalmente, não ignora os sinais. Porque quando um banco pequeno começa a oferecer taxa absurda, você já sabe. O fim está próximo. Agora você tem informação suficiente para tomar conta da sua própria vida financeira com segurança. Bom, meus amigos, se esse conteúdo foi útil para você, deixa seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. E principalmente compartilha com pelo menos uma pessoa que você conhece, porque esse tipo de informação pode literalmente salvar o patrimônio de alguém. Um grande abraço e até o próximo vídeo.